Muito boa noite a todos. Vamos compartilhar a palavra de Deus nesta noite. 1 Coríntios capítulo 8. São poucos versículos de hoje. Estamos dando andamento desses estudos da palavra de Deus. Como nós estamos estudando esta carta dos 1 Coríntios, nós sabemos, quem é estudioso das Escrituras sabe, o quanto Paulo se desdobrou, se esforçou para doutrinar esta igreja cheia de problemas, com muitos problemas. Pois agora, Paulo ele vai tratar aqui alguma questão, de algumas questões, né? Em relação da liberdade cristã. Na liberdade. E Paulo ele vai usar um termo aqui, ele vai usar um termo daquele que pode dar escândalo para os fracos na fé. Então nós vamos entender isso. O que havia ali na cidade de Corinto? Aqui Paulo vai tratar a respeito de carne sacrificada aos ídolos. A igreja de Corinto era uma igreja predominante a sacrifícios a deuses estranhos, aos deuses gregos. Até então que havia ali na cidade de Coríntios, por exemplo, para cada casa, para cada cidade, haviam vários deuses, mas o que predominava aqui era a deusa grega, a deusa da fertilidade. E era sustentada por esse templo da deusa, da deusa da fertilidade. Pois o versículo 1 diz assim, do 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Então, o que acontecia ali na cidade de Coríntios, amados irmãos? Toda a carne que era sacrificada aos ídolos, parte dessa carne ela era vendida para os mercados, para os açougues, e ela era consumida. E não era qualquer carne, porque não era qualquer animal que era sacrificado. Então Paulo, os irmãos tinham conhecimento que essa carne era sacrificada aos ídolos. Então esses irmãos perguntam para o apóstolo Paulo se eles poderiam consumir essa carne. Então, diz assim, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Se alguém pensa saber alguma coisa, ainda não sabe, convém saber. Por quê, irmão? Porque havia pessoas na cidade de Coríntios, pessoas muito inchadas, obtido de muito conhecimento, estava humilhando aquele fragelado, pessoas leigas, E o que nós fazemos aqui, irmão? Nós fazemos algo simples, Nós lemos as escrituras e tentamos explicar na medida do possível naquilo que nós aprendemos. O versículo 3 assim, E se, porém, alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se alguém que ama a Deus é conhecido dele. Versículo 4. Quanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada no mundo, que não há outro Deus senão o nosso Deus. Então aqui provavelmente, o apóstolo Paulo, ele vai colocar só, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que os ídolos nada no mundo, porque há um só Deus, senão um só, Versículo 5. Pois ainda que haja alguns que se acham deuses do céu,
quer na terra, como a muitos deuses, muitos senhores. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de que tudo, para quem nós vivemos, e há um só Jesus Cristo, o qual todas as coisas também por ele. Então, o que Paulo está dizendo aqui, irmão? Paulo está dizendo aqui do monoteísmo. Né? O que é o monoteísmo? É aquele que crê num só Deus, pois assim são os cristãos, né? Crê num só Deus, né? Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 7. Nem todos, porém, há esse conhecimento. E alguns que, acostumados até agora com o ídolo, e o ídolo, a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não faz agradáveis a Deus. Se comamos, não temos, ou mais, ou comemos, nada nos falta. Versículo 9 diz assim: Vede, contudo, que essa liberdade não seja de alguns maneira o motivo de tropeço para os fracos. Que nós vamos entender uma coisa, irmão. Paulo aqui ele vai falar sobre a liberdade cristã. Que liberdade cristã é essa? Às vezes, irmão, um crê que pode comer legumes. Outros crê que não pode comer legumes. Outros crê que pode comer carne. Outros crê que não pode comer, não pode comer carne e pode comer carne. Então, nós temos que tomar cuidado com a libertinagem, a liberdade cristã. Né? Não é porque eu sou cristão, eu posso fazer tudo. Não, de forma alguma. Eu tenho que ter a minha consciência com o meu irmão. Pois Paulo vai dizer aqui, os fracos na fé. Um exemplo, vamos tirar aqui um exemplo. É pecado beber? A Bíblia diz que é pecado beber? Não, a Bíblia não diz que é pecado beber. Pecado sim é embriagar. É isso que a Bíblia fala. Então, se eu que sou forte, eu não posso beber para escandalizar o meu irmão. É isso que Paulo está querendo dizer assim. Porquanto veio de tudo, esta liberdade não seja alguma de maneira motivo de tropeço para o fraco. Um exemplo, eu não bebo. Um exemplo que eu estou na minha casa, e na minha casa eu tenho um vinho. Ou tem irmão que tem também, não vejo nenhum problema você ter lá uma garrafa de vinho na sua casa. E você convida um irmão, está na sua casa, e aquele irmão é novo convertido, ele ainda não tem a sustentação ainda, eles não estão firme, aí você vai lá e oferece para ele. Aí ele olhando para você, poxa, um pastor fulano, pastor ciclano está bebendo, quer dizer, você está escandalizando o seu irmão. É isso que Paulo vai dizendo, ó, vede contudo que essa liberdade não seja alguma maneira motivo de tropeço para o fraco. Agora, eu que já sou forte, né? Não sou neófito, não estou mais bebendo leite, eu convido um irmão, outro irmão, na mesma coisa que eu, e nós vamos tomar um vinho, um exemplo, isso não vai escandalizar a mim e nem vai escandalizar a ele. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, se eu vou fazer alguma coisa que escandaliza o meu irmão, nós temos que tomar cuidado com isso, irmão. Por quê? Aí vai dizer assim o versículo 10. Pois se alguém ter vir a ti, que tens conhecimento, e a mesa em templo de ídolos, não será considerado para que o fraco induza comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Um exemplo que estava acontecendo aqui. Pode ser que aqui pessoas, irmãos, que praticavam lá os ídolos, oferecia sacrifício aos ídolos, ele se converteu. Então ele via a pessoa comendo as coisas sacrificadas que eram aos ídolos, porque o versículo 4 diz assim, ó, porquanto ao comer as coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada no mundo que haja outro Deus senão um só. Então, quando eles iam comer a carne, eles não sabiam se essa carne vinha do templo,
não sabia se vinha do templo, então Paulo diz assim, olha, se é para escandalizar o seu irmão, não come carne. Não come carne para escandalizar aquele fraco na fé. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque, irmão, se fosse para tropeçar um fraco na fé, não coma carne. É isso que Paulo diz, olha, é assim pelo teu conhecimento. Então, voltar ao versículo 10. Pois se alguém ter vir a ti, que tens conhecimento, a mesa em templo de ídolos, não será a consciência com os que é fraco, induzirá comer coisa sacrificada aos ídolos. Versículo 11, assim, pelo conhecimento, perecerá o irmão fraco, porque Cristo morreu. Ora, pecando assim contra o irmão, ferindo a sua fraca consciência, pessoas fracas, às vezes ele está até muito tempo no evangelho, você escandalizou ele. Pecais contra Cristo, pelo que se a comida escandaliza o seu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. É isso que Paulo está dizendo, irmão. É isso que Paulo está dizendo em questão, às vezes, algo para mim não é escândalo. A Bíblia, ela não vai nos mostrar que não é pecado, mas pode ser que para o meu irmão seja escândalo. Então, aí Paulo vai dizer assim, olha, não coma carne. Quer dizer, não bebe para escandalizar o meu irmão ou a minha irmã. É isso que Paulo está querendo nos trazer nesse momento. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Foi poucos textos e amanhã nós vamos entrar no capítulo 9, que fala os direitos dos apóstolos. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite.